Olá, bom dia. A partir de agora a gente vai dar início à resolução de algumas questões que costumam cair nos vestibulares, nas provas, enfim. Aprender a operar essas sequências, entender um pouco mais como que funciona a questão na prática, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a interpretar o enunciado, tá? Sempre. Ele pediu para você calcular os 5 primeiros elementos da sequência. Ele só quer que você calcule do A1 até o A5. Que sequência? A sequência ele te definiu através dessa lei de formação aqui, sempre considerando nesse enunciado que o n seja um número natural diferente de zero. Então, como é que a gente vai dar início à solução do problema? Tá? Vou escrever aqui, ó, solução, para a gente organizar o raciocínio. Tá? Olha só, se ele falou que o n tem que ser natural diferente de zero, isso significa que eu vou ter que trabalhar obrigatoriamente com esse conjunto aqui, ó. Os naturais, excluindo zero, começarem então com 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, ok? Ele te deu uma expressão. Ele te falou que o AN ele é calculado da seguinte forma: você tem que pegar o valor de n, multiplicar por 10 e a esse resultado você somar uma unidade. Então, observe que essa expressão aqui, ó, AN, na matéria sequência numérica, é aquilo que a gente já aprendeu, que é o termo geral. Ou seja, qualquer elemento de uma sequência numérica a gente vai chamar por AN. Tá? E observe mais um detalhe. Para você descobrir um elemento qualquer, você vai associar para cada valor de n que você substituir aqui, um valor numérico no final do processo, baseado nesse n que está aqui dentro da fórmula. Então você não pode perder de vista que quando se estuda sequência numérica, você está estudando na prática funções. Tá? Você está estudando na prática funções. Ok? Você vai pegar, por exemplo, valores de n, substituir na fórmula e vai achar o resultado, a imagem correspondente. Além disso, quando você estuda, por exemplo, mais um detalhe, quando você estuda, por exemplo, sequência numérica, você está buscando identificar, na verdade, são padrões matemáticos, tá? Padrões matemáticos dentro de sequências numéricas. Isso não é uma coisa tão óbvia, porque eu posso te criar uma sequência de números aqui, absurdamente malucos, aleatórios, e pedir para que você me fale qual é a lei de formação para gerar aquela sequência. Então, você descobrir qual é o padrão é uma das características mais importantes da matemática. Descobrir os padrões matemáticos por trás de tudo que a gente encontra na natureza. Tá? Voltando à questão aqui. Então, o que significa a partir de agora? Eu vou adotar dentro dessa formulazinha aqui, eu vou jogar esses valores de n, tá bom? Vamos começar a fazer a conta. Então, o primeiro valor de n que eu vou jogar vai ser o n igual a 1. Vamos ver quanto que a gente calcula. Se o n for igual a 1, jogando na fórmula, eu vou trocar o n por 1 aqui dentro. Então, vai ficar A1. A1 vai ser igual a 10 vezes 1 mais 1. Vou escrever 10 vezes 1 mais 1. Pergunto, quanto que é 10 vezes 1? 10 mais 1, 11. Então eu acabei de descobrir quem é o meu A1 na sequência. O meu A1 vai valer 11. Ok? Vou escrever aqui no cantinho para deixar ele em destaque. A1
igual a 11. Agora eu vou pegar o próximo valor de n, que no caso seria quem? 2, exatamente. Como é que eu sei disso? Basta olhar aqui dentro desse conjunto, ó. N igual a 2 agora. E de novo eu vou jogar dentro dessa fórmulazinha aqui. Só que agora o n vai ser substituído por 2. Então eu tenho que A2 vai ser igual a 10 vezes 2 mais 1. Quanto que é 10 vezes 2? 20 mais 1, 21. Então eu tenho agora o segundo elemento da minha sequência. Então tá aqui, ó, A2 vai ser igual a 21. Ok. Você vai fazer isso agora até chegar nos 5 primeiros. Eu já tenho o primeiro, já tenho o segundo. Vou fazer isso agora para o terceiro. N igual a 3. Vamos fazer isso, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu tenho que A3 vai ser igual a quanto? 10 vezes 3 mais 1. 10 vezes 3 mais 1. Quanto que vai ser? 10 vezes 3, 30. Mais 1, 31. Então tá aqui, ó, mais um elemento da minha sequência. A3 igual a 31. Se você quiser dar uma pausa no vídeo agora e tentar descobrir o n igual a 4 e quanto que vai ser para o n igual a 5, não tem problema, tá? Pausa o vídeo e daqui 2, 3 minutinhos você retorna a partir daqui, tá bom? Vou dar sequência para fazer para vocês aqui e adiantar. Se eu fizer o n igual a 4, o que vai acontecer? Eu vou ter que A4 vai ser igual a 10 vezes 4 mais 1. Quanto que é 10 vezes 4? 40 mais 1, 41. Então eu tenho o quarto elemento da minha sequência que vale exatamente 41. Para eu descobrir todos os outros elementos, se eu quisesse a partir daqui, eu poderia seguir esse raciocínio, tá? Mas lembra que eu falei com vocês que uma das características importantes ou um dos objetivos da matemática é você descobrir o que a gente chama de padrão matemático. Se você observar bem, isso já acontece. Quer ver? Olha só, n igual a 1, 2, 3, 4, 5. Setinha, 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 setinha. A1, A2, A3, A4. Então, por essa lógica, aqui eu teria o A5. Igual, 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 igual. 10, 10, 10, 10. Sempre vezes alguma coisa. 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Então aqui você tem 10 vezes 1, 2, 3, 4, seguindo o raciocínio. Tá aqui. Mais 1, 2, aliás, 1, 2 não. 1, 1, 1, 1. E aqui vai ser mais 1. E olha só, 11, 21, 31, 41, só pode ser 51, ok? Então você vai perceber que o seu quinto termo da sequência vai ser o 51. Quer ver uma outra forma que você poderia também enxergar esse padrão? Vou até mudar de cor aqui, tá? Olha aqui, por favor. Observe que do A1 para eu chegar no A2, o que eu tive que fazer aqui? Eu somei 10 unidades. E para eu sair do A2 e chegar até o A3, perceberam que também é só somar 10 unidades? Então você tem um padrão. Para você chegar no próximo elemento dessa minha sequência, você basta ir somando mais 10, mais 10, mais 10 e assim por diante. Então, por exemplo, sem eu usar essa fórmula aqui, ó, dada pelo enunciado, eu conseguiria, por exemplo, descobrir, se fosse necessário, quem seria o A6. Então seria quanto aqui? 61. E assim
por diante, ok? Como o exercício pediu para a gente calcular os 5 primeiros elementos dessa sequência, aqui a gente já descobriu, tá? Então, apenas para organizar a nossa resposta, como é que ficaria isso daqui? Então seria o seguinte, ó, vou colocar, abre parênteses, o primeiro termo seria o 11, o segundo elemento seria o 21, só ir somando mais 10, né? 21, depois isso, 31, depois, ótimo, 41, mais um, 51. Preciso de colocar mais? Não. Por quê? Porque ele só pediu para você calcular os 5 primeiros elementos. Então você já tem os 5 elementos, você para por aqui e aqui acabou o raciocínio. Entendeu? Detalhe, uma curiosidade, eu costumo representar o final de um cálculo com esse quadradinho colorido, tá? Alguns professores, alguns matemáticos costumam deixar o quadradinho sem colorir. Isso é meramente uma questão de gosto. Mas o mais importante é que aqui acabou a questão, tá bom? Agora a gente vai dar sequência e a gente vai resolver a próxima questão, tá? A próxima questão é essa aqui, ó. Determine a soma dos 5 primeiros elementos. Então não basta apenas calcular os 5 primeiros. Ele quer que você faça a soma a partir de agora. Mas de qual sequência? A sequência foi definida por essa função aqui, ó, tá? Então a gente vai desenvolver os cálculos. Observe que tanto é a função que a gente costuma representar quando envolve mais variáveis, né? Ou mais incógnitas, ou mais informações, ou mais detalhes e assim por diante. A gente costuma representar aqui, ó, com a chave, tá bom? Então vamos resolver essa questão. Vamos colocar aqui, ó, solução, para ficar um pouco mais organizado o raciocínio, tá? Vamos começar. De imediato, você vai perceber que ele falou o seguinte, ó, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo da sequência, ambos valem 1. Então ele já de cara te falou quem são os dois primeiros termos da sequência. Ele falou então que a sequência é formada por quem? Primeiro termo, 1. Segundo termo, também 1. Então agora vem quem logo em seguida? O A3, depois vem o A4 e por fim vem o A5. Então resta-nos calcular exatamente agora quem? Quem é o A3, quem é o A4 e quem é o A5. E depois a gente vai ter que fazer o que? A soma desses 5 primeiros elementos. Dos 5 primeiros elementos, ok? Essa soma dos 5 primeiros elementos, para facilitar a leitura ou o raciocínio, vou chamar de S maiúsculo, S5, tá bom? Então quem seria esse nosso S5? Vamos desenvolver. Gente, ele falou que se o primeiro termo da sequência é definido por 1 e o segundo termo também é definido pelo 1, os demais elementos da minha sequência vão ser definidos por essa formulazinha aqui, ó, por essa lei de formação. Mas eu só vou poder usar essa função aqui, tá? Desde que o meu n seja um número natural e ao mesmo tempo maior ou igual a 3. Então, quem são os números naturais maiores ou iguais a 3? Então quer dizer que meu n tem que pertencer exatamente a qual conjunto? Natural e maior ou igual a 3. Então vai começar do 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6 e assim por diante, tá bom? É um conjunto de números que eu vou ter que desenvolver baseado
no 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, tá? Vamos continuar. Vou pegar então o primeiro valor desse conjunto, no caso n igual a 3. Vou começar trabalhando com o 3 aqui. E vou fazer como eu fiz na questão anterior. Vou substituir nessa lei de formação, nessa nossa formulazinha. Onde tem n, aqui, aqui e aqui, eu vou substituir por 3. Vamos lá. Então, como é que fica? A3 vai ser igual. Aqui o n vale 3, então é 3 menos 1, 2. Observe que o 2 é índice, então vai ficar A2 mais alguma coisa. Então tá aqui, ó, A2 mais alguma coisa. Mais quem? De novo, o n vale 3, hein? Então aqui, ó, 3 menos 2, 1. Então aqui vai ficar A1. Então tá aqui, ó, mais A1. E agora vamos substituir para ver o que a gente tem, tá? Por acaso a gente tem quem é o A2? Sim, o exercício te deu lá no enunciado. Ele te falou que o A2 vale 1. Então aqui vai ser 1. Mas, por acaso você tem aqui quem é o A1? Também tem, tá? Por coincidência ou pela questão do enunciado, o A1 também vai valer 1. Então vai ficar 1 mais 1 e a gente tem o resultado 2. Então a gente acabou de descobrir quem é o nosso A3. O nosso A3 vale 2. Deixa eu dar um destaque para ele aqui, ó. A3 igual a igual a 2, ok? Vamos lá. Agora eu vou fazer o n igual a 4. Por que o n igual a 4? Porque eu estou pegando valores desse conjunto aqui, ó. Estou pegando todos os n's possíveis para serem trabalhados, um por um, e fazendo a substituição. 3, agora o n vale 4. E jogo de novo nessa fórmula aqui em cima. Então aqui vai ficar o A4. Vou colocar aqui, ó. A4 vai ser igual. O n vale 4, hein? Não se esqueça. 4 menos 1, 3. Então, vou descobrir agora o A3. Está aqui. Mais alguma coisa. Lembre-se que o n vale 4, tá? 4 menos 2, 2. Então, aqui vai ficar A2. Pronto. Chegamos nessa parte. Agora é só fazer as devidas substituições, tá? Quem é esse nosso A3? Eu acabei de descobrir, ó, o A3 vale 2, então substitui, pronto. Mas quem é o nosso A2? Está lá no enunciado, o A2 vale 1, então vai ficar 2 mais 1, o resultado é 3. Então eu descobri que o nosso A4 vale 3, então vou deixar ele em destaque. A4 igual a 3, mais um valor que eu descobri, tá? Olha só, quantos que a gente vai ter que fazer? Lembre-se que eu queria saber quem era o A3 está aqui. Eu tinha que saber quem era o A4 está aqui. Falta calcular agora quem é o A5, vou descobrir ele aqui, tá bom? Vamos fazer esse raciocínio agora. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5. Agora, se o nosso N for igual a 5, como que vai ficar essa contaiada toda? Substituindo N por 5. Então aqui eu tenho que N vale 5, A5, tá aqui, vai ser igual, N vale 5, hein? 5 menos 1, 4. Então aqui vai ficar A4 mais alguma coisa. A4 mais alguma coisa. Vamos lá. Lembre-se que o n vale 5. 5 menos 2, 3. Então aqui vai ficar A3. Ok? Vamos lá então. Vamos ver como que vai dar essa brincadeira. Vocês já começam a perceber que tem padrões acontecendo, tá? Olha só. 3,
A4, 5. A3, A4, A5. A2, A3, A4. A1, A2 e A3. Observe que tem um padrão, tá? Aqui a gente ainda não consegue perceber com muita clareza, não. Pode ser que aqui seja 3, mas ainda não dá para ter certeza. Só depois que a gente construir aqui, que a gente vai poder deduzir alguma coisa, tá? Mas vamos pé no chão. Quem é o nosso A4? O A4 eu acabei de descobrir na linha anterior. Ele vale 3. Tá aqui, ó. Mas quem é o nosso A3? O A3 estava lá no início da nossa conta. Ele vale 2. Então 3 mais 2, 5. Então eu tenho que o A5 vai valer de fato 5. Então você percebe realmente, ó, vou escrever aqui, ó, A5 igual a 5. Ok. E aí você percebe que tem de fato um padrãozinho acontecendo aqui, ó. 1, 2, 3, 1, 1, 2. Ué, aqui aparentemente quebrou um pouco esse padrão. Percebeu? Então será que o padrão era daquela forma que a gente estava fazendo a leitura? Ou será que o padrão ele é construído de outra maneira? Então isso que é o interessante da matemática. Às vezes o padrão não é tão simples quanto você possa imaginar, mas pode ser que exista sim um padrão. E se não existir? Se não existir, não existe, tá? Mas aí também provavelmente não vai ser uma sequência numérica, porque para ser sequência numérica tem que ter uma lei de formação, por mais complexo que seja. Se de fato não existir, é praticamente certo de não se tratar de uma sequência numérica, tá? Bem, gente, quando a gente chega aqui, a gente já tem os nossos 5 elementos da sequência, tá? Então, a nossa sequência, ela vai ficar construída até agora como? Vamos lá. O A1 e o A2, ambos valem 1. Então, tá aqui, ó. 1, 1. Quem é o nosso A3? O A3 vale 2, tá aqui, ó. Quem é o próximo? O A4, que vale 3. Quem é o próximo? O A5, que vale 5. E agora vocês começam a perceber o seguinte: essa é a minha sequência. Eu quero saber quem é a soma dos 5 primeiros elementos. Ou seja, ele quer saber quem é A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. É isso que ele quer saber. Então S5 vai ser igual ao somatório disso tudo aqui, ó. Esses números todos sendo somados. Então vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 5. Então tá aqui, ó, 1 mais 2 mais 3 mais 5. E quanto que dá essa soma? O S5, a soma dos 5 primeiros elementos. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 3, 7, 7 mais 5, 12. Pronto, aqui a gente finaliza a nossa questão, ok? Mas antes de eu encerrar esse exemplo 2, eu quero que vocês prestem atenção numa pequena observação, um OBS, que eu vou abrir para vocês aqui nessa questão, tá? Olha que interessante. Eu vou reproduzir novamente aqui essa fórmula, tá? A nossa fórmula ela está escrita exatamente assim, ó. AN igual a AN menos 1 mais AN menos 2, ok? Vamos fazer uma pequena recapitulação. Lá na última aula, que então a gente estava estudando termo geral, representação, aquela coisa toda, a gente aprendeu que um termo qualquer da nossa sequência é escrito assim no AN. E se eu quisesse descobrir quem é o próximo termo, ou quem é o elemento que ocupa a próxima posição, eu teria que pegar esse índice n e acrescentar uma unidade.
Então ele ficaria assim, ó, AN mais 1, ok? Ou o contrário, se eu quisesse descobrir quem é o termo que antecede o AN, eu tenho que pegar esse índice N e subtrair uma unidade, ok? Então aqui você tem o sucessor andando para frente e aqui você tem o antecessor andando para trás. Cada elemento, cada posição que eu andar para trás, é só você ir recuando e tirando uma unidade de cada índice, tá? Então, se eu quiser descobrir quem é o termo que antecede ao AN-1, você me responderia que é o AN menos quanto? AN-2. Exatamente. Tá? E assim por diante. Se eu quisesse aqui na frente descobrir quem é o termo que sucede o AN mais 1, você me responderia que é quem? É o AN mais 2. Show de bola. E assim segue, tá? Mas o que me interessa basicamente aqui é você perceber essa parte. Eu vou até dar um destaque aqui, vou colocar de verdinho para ficar em destaque para vocês. É isso aqui que vai me interessar agora. Olha só. É essa parte aqui, tá? Observe o seguinte. Aqui eu tenho o AN, eu tenho o que vem antes dele e tem um outro que vem antes dele também. Então esses dois aqui, ó, tanto esse quanto esse, são os dois termos imediatamente anteriores ao AN. Olha o que a gente tem aqui, lá naquela fórmula, lá no enunciado da questão. A gente tem exatamente isso. Exatamente isso. O enunciado está falando que para você descobrir esse termo aqui, você tem que somar os dois termos imediatamente anteriores a ele. Imediatamente anteriores a ele. Então ele está falando de outra forma, que cada número equivale à soma dos dois números imediatamente anteriores. Então, olha só de novo a nossa sequência. A nossa sequência está aqui, ó. 1 mais 1 dá 2. E agora, 1 mais 2 dá 3. De novo, 2 mais 3 dá 5. Para eu chegar nesse número 5 aqui, basta eu somar os dois imediatamente anteriores a ele. Perceberam? Para eu chegar nesse número 3 aqui, basta eu somar os dois imediatamente anteriores a ele, 1 e 2. Para eu chegar nesse número 2 aqui, basta eu somar os dois imediatamente anteriores a ele, 1 com 1. E isso vocês já conhecem. Vocês viram na aula de apresentação e na semana passada que é nada mais, nada menos, é a nossa conhecida sequência de Fibonacci. O que a gente acabou de ver nessa formulazinha aqui é a representação algébrica, é a lei de formação, só que de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais elaborada, como que a gente cria de fato a sequência de Fibonacci baseado em representações algébricas. Entenderam? Vamos então para a próxima questão. Se quiser, dá uma pausa rapidinho que a gente retorna logo em seguida, tá bom? Toma um café, toma água, toma um suco e a gente dá sequência a partir de agora. Bem, gente, agora é a nossa terceira e última questão, tá? Olha só, agora ele quer que você descubra quem é a lei de formação que dá origem à sequência dos números ímpares positivos. Agora é o contrário. Antes ele te dava a lei de formação e você tinha que descobrir quem eram os números. Agora ele te fala quem são os números. Os números são os ímpares positivos e ele quer que você descubra a fórmula que deu origem a elas, tá bom? Vamos lá então. Vamos fazer esse caminho contrário para vocês perceberem como que funciona.
solução. Ok? Vamos lá. Ele quer que os números sejam ímpares positivos. Ok. Vamos começar então do mais básico que a gente conhece, tá? Vamos começar com a sequência dos números naturais. Quem são os números naturais que a gente conhece? Tá? O n pertencendo aos naturais, a gente tem então essa sequência: 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ok? Agora, olha só um detalhe interessante, uma curiosidade que vai aparecer a partir de agora. Se eu pegar cada n acima e eu dobrar, multiplicar por 2, qual é a sequência que eu vou descobrir agora? Olha que interessante. Vamos dobrar cada um desses números acima. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E assim por diante. Observe que acima eu tenho o conjunto dos números naturais, ok? E essa sequência de baixo que eu acabei de descobrir é a sequência dos números pares, ok? Perfeito. Observe que aqui eu não falei que são pares positivos. Por quê? Porque aqui eu coloquei o zero incluído, tá? O zero não tem sinal. Se for sim pares positivos, eu teria que excluir esse zero aqui. Então são apenas a sequência dos números pares, tá? Agora, olha que curiosidade que vai acontecer agora. Todo número par, se eu acrescentar ou subtrair uma unidade, vai acontecer o que com ele em seguida? Cada número par eu vou tirar uma unidade. Então, olha só, vou criar uma sequência agora. É o 2n subtraindo uma unidade em cada um deles. Então, como que vai ficar a nossa sequência? Ou o nosso conjunto de valores? Vamos colocar assim, em uma linguagem mais simples, tá? Vamos lá. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 6 menos 1, 5. 8 menos 1, 7 e assim por diante. Observe que eu cheguei numa formação aqui que tem apenas números ímpares, entendeu? É uma sequência formada, ou um conjunto de valores, né, melhor dizendo, formado apenas por números ímpares. Mas o enunciado quer que sejam números ímpares positivos. Olha aqui o que aconteceu aqui. Apareceu o número negativo. Então isso aqui não me resolve, tá? 2n menos 1 não me resolve. Agora, se eu tiro uma unidade e me dá número ímpar, se eu acrescentar uma unidade, também me dá um número ímpar. Quer ver? Olha só. 2n mais 1. Então agora eu vou fazer o que? Eu vou somar mais um aqui, somar mais um aqui, somar mais um e mais um. Vamos ver o que vai dar? Aqui, ó, 0 mais 1, 1, ok. 2 mais 1, 3. 4 mais 1, 5. 6 mais 1, 7. 8 mais 1, 9 e assim por diante. Agora vamos lá. São todos números ímpares? Sim, todos números ímpares. Ímpares positivos? Sim, ímpares positivos. Então atendeu ao enunciado. Ímpares positivos. O que ele queria, a gente conseguiu então. Então eu pergunto para vocês, qualquer número, qualquer elemento que a gente quiser construir para que seja números ímpares e positivos, qualquer termo geral, desde que seja ímpar positivo, ele tem que atender a qual formulazinha básica?
ele tem que atender a essa formulazinha aqui, ó. Tem que ser formado por 2n mais 1, ok? Desde que, qual é a condição lá em cima? O n seja um número natural, desde que o n seja um número pertencente ao conjunto dos números naturais. Então aqui a gente tem a lei de formação que dá origem à sequência dos números ímpares positivos. Ok? E quem seria essa sequência propriamente dita? Sequência representa obrigatoriamente, entre parênteses, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Aqui, ó, como eu coloquei ele entre chaves, não é necessariamente sequência não, é apenas conjunto de valores cujos valores são todos números ímpares, mas não é uma sequência, tá? É apenas um conjunto de valores. Sequência é exatamente isso aqui da forma correta. Bom, muito obrigado, bom descanso a vocês e até a próxima aula.